O que você pensaria se eu lhe dissesse que existe um alimento simples, acessível e natural, capaz de melhorar a clareza visual em pessoas idosas, mesmo quando os óculos já não parecem suficientes e a visão começa a ficar borrada, opaca ou cansada? Não estou falando de colírios caros, nem de cirurgias invasivas, nem de tratamentos experimentais que prometem milagres impossíveis. Estou falando de um alimento real, presente há séculos na alimentação humana, que foi sendo deixado de lado, minimizado ou reduzido a um simples acompanhamento, quando na verdade cumpre uma função profunda na saúde ocular. Sou o Dr. Luiz Luna, geriatra, e durante anos ouvi uma frase se repetir nos consultórios, quase com resignação: Doutor, já não vejo como antes. Tudo parece opaco. Canso rápido ao ler. A luz me incomoda. Sinto que meus olhos já não respondem. E muitas vezes, depois de analisar exames, histórico e hábitos, o problema não está apenas na idade, nem sequer na genética. Está em algo muito mais simples, ao mesmo tempo, muito mais ignorado: a nutrição específica dos olhos. Porque deixe-me dizer algo com total honestidade: comer de forma saudável nem sempre significa nutrir corretamente a visão. Agora quero que você pense nisso com calma. Se existisse um alimento capaz de proteger a retina, fortalecer os nervos ópticos, reduzir o estresse oxidativo ocular e ajudar a visão a recuperar nitidez de forma progressiva, você acha que ele seria promovido como a principal solução para pessoas idosas? A resposta é desconfortável. Em vez disso, o que se promove são óculos cada vez mais caros, tratamentos que aliviam sintomas, mas não fortalecem o tecido ocular, e suplementos isolados que muitas vezes não são bem absorvidos depois dos 60 anos. E aqui surge o verdadeiro problema. A visão não se perde de uma vez. Ela se deteriora lentamente, em silêncio, dia após dia, enquanto o corpo deixa de receber os nutrientes exatos que os olhos precisam para se manter vivos, protegidos e funcionais. Com o passar dos anos, a retina se torna mais sensível ao dano oxidativo. O cristalino perde flexibilidade. Os vasos sanguíneos que nutrem os olhos se tornam mais frágeis. E o sistema nervoso ocular responde mais lentamente. Tudo isso não acontece porque o corpo já não presta, mas porque ninguém nos ensinou a alimentar corretamente os olhos. E é aqui que este alimento muda completamente a conversa. Mas antes de dizer o nome dele, preciso que você entenda porque um alimento assim não ocupa o lugar que merece. Durante décadas, fomos levados a acreditar que a saúde visual depende quase exclusivamente da genética, da idade ou da sorte. Que se seus pais usaram óculos, você também usará. Que se a visão embaça, não há muito o que fazer. Isso não é totalmente verdade. A ciência moderna demonstrou que grande parte da deterioração visual em idosos está relacionada a deficiências nutricionais específicas, especialmente de antioxidantes, carotenoides, gorduras saudáveis e certos minerais que protegem diretamente o tecido ocular. O problema é que esses nutrientes não estão presentes em grandes quantidades nos alimentos ultraprocessados que hoje dominam a dieta diária. E o alimento sobre o qual vamos falar hoje é especialmente rico neles. Tão rico que, durante anos, foi considerado um alimento básico para proteger a visão em culturas antigas, muito antes da existência das clínicas oftalmológicas modernas. Agora, vamos fazer uma pausa e refletir juntos. Por que você acha que hoje se fala tanto em problemas visuais em pessoas idosas, mesmo naquelas que comem bem? Porque comer bem não é o mesmo que comer estrategicamente. Os olhos são um dos órgãos que mais consomem energia. Estão constantemente expostos à luz, às telas, à inflamação silenciosa e à passagem do tempo. E quando os nutrientes corretos faltam, eles se deterioram. Este alimento, que em poucos minutos vou nomear claramente, contém compostos que atuam diretamente sobre a retina, ajudando a filtrar a luz prejudicial, reduzir a fadiga visual e proteger as células responsáveis pela nitidez da visão. Não é magia, é bioquímica. E aqui surge uma pergunta lógica. Doutor, se isso fosse tão eficaz, por que ninguém me recomendou antes? A resposta não envolve teorias conspiratórias exageradas, mas prioridades equivocadas. A nutrição ocular não gera renda recorrente. Um alimento não pode ser patenteado. Não exige consultas frequentes nem tratamentos prolongados. E por isso acaba sendo deixado de lado.
Antes de continuar, quero ser claro como médico. Este conteúdo é educativo. Cada corpo é diferente, e qualquer mudança importante deve ser adaptada à sua situação pessoal. Dito isso, voltemos ao essencial. Este alimento não age de forma imediata. Não devolve a visão em um dia nem substitui óculos de uma hora para outra. Mas quando consumido regularmente, inicia processos lentos e profundos de reparação nos tecidos oculares. E isso é exatamente o que muitos idosos precisam. Não soluções rápidas, mas recuperação real. Agora sim, chegou o momento de avançar um pouco mais. Na próxima parte, vou dizer exatamente qual é esse alimento, porque muitas pessoas o consomem sem saber o impacto que ele tem sobre a visão e quais erros comuns fazem com que ele não funcione como deveria. Além disso, vamos falar de algo muito importante. Por quê? Apesar de seus benefícios, quase ninguém o associa diretamente à saúde ocular. Chegando até aqui, você já compreende algo essencial. A visão não se perde apenas porque os anos passam. Ela se deteriora quando os olhos deixam de receber os elementos exatos de que precisam para funcionar bem. E é aqui que muitas pessoas se surpreendem. Porque o protagonista desta história não é uma planta exótica nem um alimento raro. É um mineral. Um mineral silencioso, esquecido e profundamente ligado à clareza visual. Estamos falando do zinco. E quero que você ouça isso com atenção, porque é muito importante. O zinco não é um extra. Ele é um mineral estrutural para a visão. Sem zinco suficiente, os olhos não conseguem utilizar corretamente a vitamina A, mesmo que a pessoa a consuma. O zinco é responsável por transportá-la do fígado até a retina. Quando esse transporte falha, a retina fica desprotegida. O resultado aparece de forma lenta, mas clara, visão embaçada, dificuldade para focar, menor contraste, sensibilidade à luz e sensação de vista cansada, mesmo após pouco tempo de leitura. E aqui está o ponto-chave. Depois dos 60 anos, a deficiência de zinco é muito comum. Não porque a pessoa se alimente mal, mas porque o corpo absorve pior, perde mais zinco pela urina e muitos medicamentos interferem na sua utilização. Por isso, quando essa deficiência é corrigida, os efeitos podem ser percebidos em semanas, não em anos. Isso não é promessa vazia, é fisiologia. O zinco participa diretamente das enzimas que protegem a retina contra o dano oxidativo, ajuda a manter a integridade do nervo óptico e contribui para que o sinal visual viaje com mais clareza até o cérebro. Em termos simples, quando o zinco volta a níveis adequados, a imagem se torna mais nítida. Muitas pessoas descrevem esse processo assim: Doutor, sinto que vejo mais claro, como se houvesse menos neblina. E isso tem uma explicação real. Agora, o zinco não age sozinho, e aqui entram os alimentos de apoio. O primeiro é o ovo. O ovo fornece luteína e zeaxantina, dois compostos que se concentram na mácula e funcionam como filtros naturais da luz. Eles protegem a retina e reduzem os danos causados pela luz intensa e pelas telas. Além disso, o ovo contém vitamina A em uma forma altamente aproveitável. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém explica. Sem zinco suficiente, essa vitamina A não chega corretamente aos olhos. Por isso, a combinação é tão poderosa. O zinco permite o transporte. O ovo fornece a matéria-prima. Juntos, atuam onde realmente importa. O segundo alimento de apoio são as sementes de abóbora. Elas são uma das fontes naturais mais ricas em zinco. Além disso, fornecem gorduras saudáveis e antioxidantes que facilitam a absorção do mineral. Não são necessárias grandes quantidades. Um pequeno punhado regular já é suficiente para sustentar níveis adequados de zinco. E aqui quero que você entenda algo muito importante. Não se trata de comer muito de alguma coisa, mas de regularidade e contexto. O corpo de uma pessoa idosa responde melhor a aportes constantes do que a doses exageradas. Na próxima parte, vamos falar sobre o que acontece exatamente nas primeiras semanas quando uma pessoa idosa começa a corrigir a deficiência de zinco, quais mudanças são normais, quais não são, e por que muitas pessoas desistem justamente antes de perceber os resultados. Também vou explicar como integrar esse mineral e esses alimentos de forma segura, sem excessos nem medos desnecessários. Agora que você já sabe que o zinco é o eixo central dessa melhora visual, vamos levar tudo isso para o que mais importa: a prática.
Quais mudanças reais uma pessoa idosa pode perceber ao começar a corrigir essa deficiência? E por quê? Muitas vezes, esses sinais aparecem antes do esperado. Quero que você preste muita atenção aqui, porque isso evita frustrações desnecessárias. Quando o corpo passa anos com níveis baixos de zinco, ele não acende a luz de um dia para o outro. Primeiro, reorganiza prioridades, protege tecidos vitais, ajusta enzimas, repara processos básicos e só depois começa a mostrar resultados visíveis. Por isso, os primeiros sinais nem sempre são ver perfeitamente. São mudanças mais sutis, porém muito importantes. Nas primeiras 2 semanas, muitas pessoas notam algo curioso. Os olhos ficam menos cansados ao final do dia. A leitura prolongada incomoda menos. A sensibilidade à luz intensa diminui um pouco. Isso acontece porque o zinco começa a melhorar a função antioxidante da retina. As células deixam de trabalhar em estado constante de estresse e recuperam parte do equilíbrio. Na 3ª e 4ª semana, quando o mineral já está mais disponível, o corpo passa a utilizar melhor a vitamina A e os carotenoides vindos da alimentação. É nesse momento que muitas pessoas dizem: Doutor, sinto que vejo mais claro. Não maior, não mais brilhante, mas mais claro. Menos neblina, melhor contraste, mais definição, especialmente ao acordar ou ao ler. E é importante dizer isso com honestidade médica. Nem todos percebem os mesmos efeitos nem no mesmo ritmo. Mas quando existe deficiência prévia, algo muito comum após os 60 anos, as mudanças podem ser notadas em semanas, não em anos. Agora, existe algo que costuma sabotar esse processo e quase ninguém explica. Muitas pessoas cometem 2 erros frequentes. O primeiro é exagerar. Pensam que quanto mais zinco, melhor, quando na verdade o excesso pode interferir em outros minerais importantes. O corpo precisa de equilíbrio, não de saturação. O segundo erro é desistir cedo demais. Como não veem uma mudança radical em poucos dias, concluem que não funciona e abandonam o hábito justamente quando o corpo está começando a responder. Por isso, quero ser muito claro com você. A visão melhora com constância, não com impulsos. É aqui que os alimentos de apoio fazem toda a diferença. O ovo consumido regularmente fornece os pigmentos que a retina precisa para se proteger. As sementes de abóbora ajudam a manter níveis adequados de zinco sem necessidade de doses agressivas. Não é uma estratégia extrema. É uma estratégia inteligente. Agora pense em algo que quase ninguém menciona. A visão não depende apenas dos olhos, mas também do cérebro. Quando o zinco melhora a transmissão nervosa, o cérebro interpreta melhor o sinal visual. Isso se traduz em uma percepção mais nítida, mesmo sem mudanças dramáticas no olho físico. Por isso, algumas pessoas dizem: vejo a mesma coisa, mas parece diferente. Isso é um bom sinal. Significa que o sistema visual como um todo está funcionando com menos interferências. E aqui faço uma pausa importante. Se essa informação está ajudando você a entender melhor sua visão e seu corpo, inscreva-se se gostou do conteúdo. Este canal existe para explicar a medicina natural com clareza, sem exageros, e especialmente pensada para pessoas idosas. Continuando, existe ainda um benefício indireto do zinco que muitos não esperam. Ele melhora a resposta do sistema imune ocular. Os olhos também inflamam, também se irritam, também precisam se defender. Quando o zinco está em níveis adequados, essa resposta se regula melhor. Menos ardor, menos sensação constante de ressecamento, menos desconforto sem causa aparente. E, no dia a dia, isso se traduz em alívio real. Isso não significa que o zinco seja uma solução mágica nem que todos devam consumi-lo sem critério. Significa que, quando existe deficiência, corrigi-la pode mudar muito mais do que você imagina. Na próxima parte, vamos falar sobre algo fundamental: como integrar o zinco, o ovo e as sementes de abóbora de forma segura e realista, sem cometer erros comuns. E também quem precisa de cuidados especiais. Porque cuidar da visão não é fazer mais coisas. É fazer as coisas certas. Agora que você entende por que o zinco pode fazer uma diferença real na clareza visual, é hora de colocar tudo isso em prática. E quero tranquilizar você desde o início. Não é preciso fazer mudanças radicais, nem dietas complicadas, nem usar suplementos caros ou protocolos difíceis.
O que você precisa é organização, constância e bom senso. Vamos ao essencial. O zinco pode ser incorporado de duas formas: por meio de alimentos ricos nesse mineral, em alguns casos, com suplementos leves. Mas em pessoas idosas, sempre recomendo começar pela via alimentar, salvo orientação profissional em contrário. Um dos alimentos mais fáceis de integrar é o ovo. Um ovo por dia, preparado de forma simples, fornece não apenas pequenas quantidades de zinco, mas também os compostos que ajudam o sistema visual a aproveitar melhor esse mineral. Não é necessário fritar em excesso, nem combinar com refeições pesadas. O mais importante é que faça parte da rotina, não seja algo ocasional. O segundo apoio essencial são as sementes de abóbora. Muitas pessoas acham que precisam consumir grandes quantidades, mas isso não é verdade. Um pequeno punhado, algumas vezes por semana, já é suficiente para manter bons níveis de zinco sem sobrecarregar o organismo. Você pode adicioná-las a sopas, saladas ou consumi-las sozinhas, mastigando bem. A mastigação é importante porque melhora a absorção do mineral. Agora, algo importante. O zinco não é bem absorvido quando consumido junto com grandes quantidades de alimentos ultraprocessados ou bebidas muito açucaradas. Esses elementos atrapalham o aproveitamento. Por isso, quanto mais simples for o contexto da refeição, melhor será o efeito. Não se trata de proibir alimentos, mas de não sabotar o processo. Outro ponto relevante é o horário. Muitas pessoas idosas toleram melhor o zinco quando ele é consumido junto às refeições principais, e não em jejum. Isso reduz desconfortos digestivos e melhora a adesão. E agora vamos às precauções, porque cuidado verdadeiro também envolve limites. Pessoas que usam certos medicamentos, que têm doença renal avançada ou que já fazem uso de suplementos minerais devem conversar com um profissional antes de acrescentar zinco extra. Não porque ele seja perigoso em si, mas porque o excesso quebra o equilíbrio que queremos preservar. Lembre-se sempre, mas nem sempre é melhor. Melhor é melhor. Agora, o erro mais comum: fazer tudo certo por 1 ou 2 semanas, não perceber uma mudança espetacular e desistir. Mas o corpo precisa de tempo para reorganizar processos que ficaram prejudicados por anos. A visão não se recupera com pressa. Ela se recupera com paciência. Vejo isso com frequência no consultório. Pessoas que, após um mês, dizem: Doutor, não vejo perfeito, mas me sinto mais seguro ao caminhar. Leio com menos esforço. Meus olhos não ardem tanto. Isso já é uma grande vitória. Porque clareza visual não é só nitidez. É confiança. É estabilidade. É menos medo de tropeçar ou errar. E isso melhora muito a qualidade de vida. Quero que você guarde isto. A idade não tira seu direito de enxergar melhor. Não obriga você a se resignar, nem a aceitar o declínio sem questionar. Quando você entende o que seu corpo precisa, deixa de depender apenas de soluções externas e passa a tomar decisões com critério, calma e consciência. Isso é retomar o controle. Se algo do que você ouviu hoje ajudou a entender melhor sua visão, seu corpo ou sua saúde, inscreva-se se gostou do conteúdo. Aqui seguimos falando de medicina natural com respeito, clareza e foco especial em pessoas idosas. Cuide dos seus olhos. Cuide da sua nutrição. E nunca subestime o poder de corrigir uma deficiência que esteve afetando você por anos sem que soubesse. Seu corpo ainda sabe responder. Ele só precisa que você o escute.